rezar pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, José Fernandes, Aparecida Moro, Stefano Cucci, Marina Moro e por todas as almas. Pela alma da Dona Iole Maioli, falecida agora sexta-feira passada. Ação de graças pelo aniversário de 36 anos do matrimônio de José Erinaldo e da Dona Maria da Saúde. Pela alma de José Maria Monteiro, José Antônio Xavier Monteiro, Eduardo Souza Lima, Lourdes Aparecida da Costa, Celina Fernandes Conceição, Maria Alves de Santana, Benedita da Costa e Irene Marcondes Guimarães. Pela alma da Dona Ana Amélia Alvarenga, pela alma da Dona Irene Neto do Nascimento, do José Antônio do Nascimento e por todas as almas. Pela alma de Antônio Pereira Andrade, Maria do Carmo dos Santos e da Lima Aparecido da Silva. Ação de graças a Santo Expedito, a Santa Edviges, ação de graças a São Judas Tadeu, ação de graças a Nossa Senhora Aparecida e por todas as almas benditas dos aflitos e dos necessitados. Pela saúde, Anjo da Guarda e paz de Paulo Honorato, Luzineide Moreira, Matheus Araújo e Thaís Marcial. Pela saúde, Anjo da Guarda, de Maria Moreira e família, de Francisco Neto, Maria de Socorro Moura, de Tirso Meireles, de Fábio Meireles, Juliana Fará, Isabel Rocha, João Gustavo, Daniela Pelissoni, Marilene Oliveira e Lucas Castro. Pela alma de Cícero Rodrigues, Alzira de Araújo e Valdemar Pires de Oliveira. E também nós vamos rezar por todos os falecidos da família Sá, família Souza, família Sobral, família Camilo e família Ferreira e por todas as nossas intenções que nós trazemos dentro do nosso coração no dia de hoje. Vamos ficar de pé, vamos sentar, nós vamos iniciar a Santa Missa. Também vamos rezar em memória da alma da Dona Iole Paura, nossa vizinha aqui de tantos anos, tanto tempo, moradora do bairro desde quando praticamente começou. Também rezar em ação de graças pelo aniversário de 36 anos de casamento do José Erinaldo e da Maria da Saúde, ali. Saúdes, né? Não é só uma saúde, é saúdes, é mais. Isso é um espetáculo. Também rezar em memória de 1 ano da alma da Dona Didi, foi catequista lá no Itaim Paulista. E também rezar pelos 43 anos de falecimento de Santo Dias da Silva. Quem não conhece esse rapaz, um operário, lá em 1980, se eu não me engano, na época que era ditadura ainda, na época que as questões salariais estavam aflorando ainda, a luta para melhorar salário, etc.
esse rapaz operário no Ipiranga, na fábrica Silvânia, num dia de greve marcado que teve, ele foi assassinado pela polícia, né? Na época da ditadura militar. Na época onde era proibido ter manifestação, essas coisas. Ele foi assassinado pela polícia militar na época. E ele era da igreja, ele era da pastoral operária da região Ipiranga, né? A pessoa da igreja, pastoral operária, e que também tinha essa militância, né, sindical. Quem não lembra, né, é difícil, é bom procurar depois lá saber direitinho, né, a história, o drama. Gozado que eu não estou me escutando, o que está acontecendo? Será que eu estou surdo? Eu estou surdo, será? Não estou escutando. Como desligar? Está ligado. Eu acho que eu estou surdo, gente, eu não estou me escutando. Tá. Ah, acabou. Olha que beleza. Vamos usar, ficar sem nada então. Então vamos ficar sem nada então. Não está sendo na fonte. Então pifou o negócio, graças a Deus. Então a história, né, desse rapaz vale a pena conhecer, um dos primeiros conhecidos, né, da ditadura militar, vítima da ditadura militar. E na época, como ele era da igreja, então teve todo o envolvimento também da igreja em relação a isso, né. O velório dele foi na Catedral da Sé, depois teve uma procissão até a Igreja da Consolação, e foi enfim, vai lá procurar saber, Santo Dias da Silva, uma pessoa um operário simples, pobre, lutando para melhorar, né, a qualidade de vida. Mas foi muito triste isso que aconteceu, muito triste. E também pedi bênçãos, ação de graça para Maria Lara, para Jéssica, para Marilza. Daí em ação de graças também pelo aniversário de Ederson do mercado aqui. Saúde da Edna Matos, saúde do Joaquim, da dona Lídia, que está se tratando. E também do José Jones, que voltou da Diocese de Irecê, da Bahia, todo contente e feliz. Lembrar, né? Rezar, agradecer a Deus por nos ajudar, né? Deus não desampara ninguém, né? Deus não desampara ninguém. Como salmista, pedimos que o Senhor não nos abandone nessa hora, nesse momento. Que Deus não se afaste de nós nessa hora. Que Deus socorra as pessoas e ajude na salvação das pessoas. Agora, você perdoa São Francisco, a interrupção, perdoa a Dona também. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Celebramos a Eucaristia, comungamos do próprio Cristo Pascal, comungamos da sua palavra, do Evangelho, a palavra de Deus, comungamos. A hora que a gente entra na igreja, a gente já entra em comunhão com Deus. A hora que a gente entra ali, a gente já entra com louvor a Deus. Então, que nós todos reconheçamos os nossos pecados e nos esforcemos para corrigir os nossos erros. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha misericórdia de nós.
Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, nós vos louvamos. Jesus Cristo, Filho unigênito, tirais do pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais do pecado do mundo, vós que estáis à direita do Pai, só vós sois os santos, só vós o Senhor. Jesus Cristo com o Espírito Santo. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculo para os bens por vós prometidos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar, vamos ouvir bonitamente, não só porque quem vai anunciar o livro da sabedoria é essa belezura que vocês estão vendo aí, mas o livro da sabedoria nos fala hoje sobre a criação, a misericórdia que Deus tem, a misericórdia que Deus desenvolveu na criação, né? A desobediência do homem à lei na criação foi dando uma coisa meio incompreensível, né? Porque Deus foi entendendo mais a própria criação, né? O próprio ser humano. E Deus desenvolveu essa capacidade de amar mesmo no erro cometido pelo ser humano. Bondade extrema de Deus. Aquilo foi se desenvolvendo, vamos dizer assim, né? No olhar de Deus para a humanidade. Ele queria que a gente fosse perfeito, é lógico, né? De que quando ele faz o homem e a mulher, a perfeição é total. Mas a desobediência à lei, a desobediência à única lei, né? A única lei, uma só que tinha, deixou Deus triste, chateado, mas ao mesmo tempo ele foi criando um relacionamento de amor, de misericórdia, de entendimento, de compreensão da própria criação, né? É por isso que Deus se compadece da gente. Deus é maravilhoso, na verdade, é o que está dizendo o livro da sabedoria. Vamos ouvir. Sabedoria, capítulo 11. Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tem compaixão, porque tudo podes. Fechas os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Sim, ama tudo o que existe, e não desprezais nada do que fizeste. Porque, se odiastes alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma como poderia alguma coisa existir, se não a tivesse querido, ou como poderia ser mantida, se por ti não fosse chamada? A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. O teu Espírito incorruptível está em todas as coisas,
e é por isso que corriges com carinho os que caem e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Palavra de salvação. Desculpa, palavra do Senhor. Bendizer teu nome para sempre. Quero bendizer o Senhor todos os dias. Não me canso de fazer isso. E louvar o teu nome para sempre. Porque o Senhor, Ele é de verdade, clemente, é compassivo, cheio de compaixão. Ele tem uma paciência enorme com cada um de nós. Ele é a bondade. O Senhor é bom para todos. A sua misericórdia se estende a tudo que Ele criou. Graças te dão, Senhor, toda a criação. Te bendiga, Senhor, todos nós. Proclamem a glória de Deus, a glória do seu reino. E anuncie as coisas boas que Deus tem feito para todos nós. Porque o Senhor é fiel à sua criação. O Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor é fiel à sua sabedoria. O Senhor é fiel ao seu evangelho. Ele é perfeito em todas as suas obras. Porque o Senhor, Ele ampara a gente. Ele ampara quem vacila, Ele ampara quem fraqueja. E o Senhor levanta a gente e nos tira de todo tipo de opressão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E vamos dizer, louvarei para sempre o nome de Deus. Vamos ouvir o texto do Ana Fátima, a segunda carta aos Tessalonicenses. A carta aos Tessalonicenses, que foi o primeiro documento do Novo Testamento, nos fala sobre um tema muito importante, que é muito atual e que sempre vai ser atual, que é sobre a liberdade. Liberdade. Deus nos deu liberdade. Agora Paulo lembra aqui, cuidado com os feitiços, né? Cuidado com os feitiços, cuidado para você não cair nessas coisas que desviam você do caminho. Cuidado, né? Porque o mundo que Paulo viveu realmente era opressão demais ou não. Então Paulo lembra a nós aí sobre a liberdade, nos fala sobre isso. Não confundir liberdade com libertinagem. Nós cristãos não podemos confundir liberdade com libertinagem. Libertinagem é outra coisa. Não é liberdade, né? Tomar cuidado. Né? É isso que Paulo sempre está lembrando o pessoal de Tessalônica, essa igreja, essa comunidade. Não confundir. Todos nós seremos julgados, ele vai lembrar. Não confundir liberdade com libertinagem. Aos Tessalonicenses. Irmãos, não cessamos de rezar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Que Ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais e torne ativa a vossa fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós e vós nele, em virtude da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Palavra do Senhor. Lá, com essas conversas fiadas aí, entendeu? Toma cuidado, é isso que Paulo está falando. Vocês é um povo maravilhoso, juízo nessa cabeça, né? Juízo, não se deixe abalar por qualquer manifestação aí qualquer, porque tinha gente no tempo na comunidade lá, de Tessalonicenses, que pensava assim: bom, o Senhor vai voltar, o ressuscitado vai voltar para nos visitar e realizar o julgamento. Bom, enquanto ele não vem, vamos fazer tudo que a gente tem vontade. Era assim que eles pensavam. Vamos fazer tudo que a gente tem vontade. Vamos trepar bastante, vamos fazer sexo, vamos ganhar dinheiro, vamos beber bastante, vamos encher o bucho, vamos fazer tudo que a gente tem vontade. É o desvirtuamento, né? Esse é um desvio do sentido de liberdade. Você pode fazer isso, a liberdade a administração é sua da liberdade, né? Mas Paulo lembra: cuidado, não confunda a liberdade com a libertinagem. Preserve a liberdade, não caia nessa história da libertinagem. Porque isso destrói a gente, isso destrói o mundo, destrói a sociedade. Não é verdade? Toma cuidado. Porque o próprio Jesus falou sobre isso, né? O Filho do Homem vai voltar na hora que você nem percebe, nem sabe. Aliás, ninguém sabe, só Deus sabe, o Pai sabe. Nem Ele sabe. Cuidado. Porque às vezes você pensa assim: vai estar longe, não sei o que, nunca veio. Então vamos aproveitar mesmo, né? Vamos lascar. Sentar a lenha mesmo, vamos, né? Isso é libertinagem, é condenável, isso é condenação. Você está assinando a sua condenação e não a sua salvação. Paulo faz sempre essas lembranças, né? Porque nós todos temos essa maniazinha, né, de confundir certas coisas, né? A verdade. Então, gostamos do Evangelho de hoje, que vai falar uma coisa muito bonita para nós, um dos textos mais belos de São Lucas. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade, não ia nem parar lá. Vivia ali um homem muito rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas devido à multidão, ele não conseguia ver Jesus, porque ele era baixinho, de estatura pequena, embora muito rico, etc. Então, o que ele fez? Ele correu na frente de todo mundo, na frente daquela multidão toda, subiu numa árvore enorme para ver Jesus, que ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, ele olhou para cima e disse: ô Zaqueu, desce dessa árvore aí, rapaz, que eu hoje vou passar na sua casa, vou ficar na sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com uma alegria enorme. Quando o povaréu viu isso, povo mau caráter, né? Quando o povaréu viu isso, começou a murmurar, entendeu? Envenenar, né? Começou a murmurar dizendo: xiii, ele vai na casa de um homem
pecador. O povo começou a envenenar. Vai na casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou-se a Jesus dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu causei qualquer prejuízo a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Disse Jesus: hoje entrou a salvação nessa casa, porque Zaqueu, o pecador, o desprezado, é também filho de Abraão. Com efeito, disse Jesus, o Filho do Homem, Deus, quer salvar aquilo que está perdido. Palavra da salvação. Vamos sentar um minutinho, vamos tentar ser breve, embora seja difícil, né? Porque o texto do Evangelho hoje é um texto que só está em Lucas. Mas eu queria começar lembrando a todos uma frase que Deus disse a Abraão no livro do Gênesis, no capítulo 18, 14. Deus havia conversado com Abraão, viu a fidelidade dele, viu a capacidade de fé, disse para ele: você vai ter tudo. Você vai ter terra para o seu povo, vai ter terra para viver, você vai ter filhos, descendentes, você vai ser, o povo de Deus vai ser como as estrelas do céu. Abraão, que não vivia aquela realidade, vocês sabem, era a pior realidade possível, um homem de mais de 100 anos de idade, está esperando o que da vida? É morrer, né? Mulher também, estéril, não tem como. Essa frase que Deus disse, para mim nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ele disse isso ao questionar por que Sara, a mulher do Abraão, dá risada quando Abraão conta para ela: olha, Deus falou que você vai ter um filho. Ela caiu na gargalhada. Ela falou assim: você está doido, você ficou doido da cabeça, você está maluco, que Deus é esse? Esse Deus é mais doido ainda que você. Essa frase, para Deus nada é impossível, aparece na Bíblia, no capítulo 18, versículo 14 do Gênesis, onde Deus questiona o porquê que a pessoa é incapaz de acreditar na impossibilidade. Por que a pessoa é incapaz disso? Por que ela ri? Por que ela debocha? Por que ela debocha? Não crê no poder de Deus. Não tem fé. Sara é uma pessoa que não tem fé. Ao contrário do marido. O marido também não tinha fé. Foi aprendendo a ter fé no convívio com Deus. Vocês lembram que essa mesma mensagem o anjo disse para Maria? Lembra disso? O anjo também fala a mesma frase para Maria, fala a mesma frase para o José, fala a mesma frase para Isabel, fala a mesma frase para o Zacarias. O Zacarias era um cara religioso, um leigo, ministro, era um ministro ordinário, mas na época era um cara religioso, vivia no templo, era aquela pessoa que ajudava lá com os incensos, aquela coiseira toda, aquela trabalheira toda, mas ele não crê, não tem fé. E Deus castiga Zacarias, vocês sabem disso, por causa dele não acreditar na palavra de Deus, na promessa de Deus. De fato, mesmo as pessoas que têm fé têm dificuldade em enxergar a possibilidade de uma transformação na vida, de uma transformação no coração.
Isso não é coisa de quem não tem fé só, não. É de quem tem fé também. Todos nós temos essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade, a gente vai se acostumando com a vidinha, com o mundinho, a gente perde essa capacidade de olhar, o mundo pode ser diferente, a vida pode ser diferente, a gente perde isso. Essa dificuldade de enxergar a possibilidade de uma transformação de cura na gente e nos outros, né? Tem até um ditado que a gente usa, que a minha nona falava também isso pra gente, né? Pau que nasce torto, até a cinza é torta. A gente não tem esse ditado? Porque isso revela uma incapacidade da gente. Tem coisa que não muda, não vai mudar. Não adianta. Tem gente que não muda. É uma incapacidade. Quando a Bíblia, Deus, na sua mensagem, fala, não, tudo pode mudar. É possível mudar. É possível transformar a vida. É possível você sair de um estado de vida para um outro estado de vida. Isso é possível. Bom, tudo isso para você entender um pouco a beleza do Zaqueu. No final do caminho realizado por Jesus, desde a Galileia, onde ele passou a maior parte do tempo lá zanzando, conhecendo pessoas, se encontrando, vocês sabem disso. Que esse caminho, Lucas então vai mostrando os grandes ensinamentos de Jesus, a profundidade do ensinamento, do conhecimento de Jesus com a natureza humana, termina pertinho de Jerusalém. Termina ali no encontro entre Jesus e um publicano riquíssimo chamado Zaqueu, que é o texto do Evangelho de hoje, Lucas 19, 1 a 10. Jesus está pertinho ali de Jerusalém, vai começar todo o martírio dele, aquele sofrimento que ele já sabe que é a Semana Santa, e a coisa vai ser braba. Zaqueu era uma pessoa simpática. Ele é chamado no Evangelho aqui por deboche, hein? Chefe dos publicanos. Então tinha os publicanos que a gente viu no domingo passado, era odiado, eram pessoas odiadas, coletores de impostos, eram aquelas pessoas que fraudavam a Receita Federal, fraudava a tudo, roubava mesmo, né? Judiava do pobre, etc. Eram pessoas odiadas, eram as pessoas que tinham ódio, as pessoas tinham ódio de publicanos. E ele é chamado aqui, por deboche, de chefe dos publicanos. Então, é o pecador maior de todos, é o chefão dos pecadores. É o chefão da raça, essa raça que não presta, corrupta, que só pensa em grana, só pensa em dinheiro, não tem generosidade, dá com uma mão, rouba com a outra. Ele é chamado por deboche, chefe dos publicanos. Desde o 10º domingo do tempo comum, a opinião de Jesus sobre a perversidade que a riqueza pode produzir na alma do ser humano, ele revela: a riqueza é maravilhosa, mas a riqueza pode produzir uma coisa chamada perversidade. E tanto é que ele diz, né? Como é difícil para os que possuem riqueza entrar no reino do céu. Viu? Por causa da perversidade. Não é que a pessoa pode ficar condenada ao inferno, não é isso? Mas é a perversidade, né? Que está manifestada no ser humano, nas pessoas humanas, o amor, assim, a idolatria, né? Ao ídolo, Baal, dinheiro, né? Isso é verdade. Então Lucas narra aqui, para encerrar o caminho de Jesus, um milagre impossível. Um milagre impossível para a consciência social e religiosa daquela época. E também do nosso tempo, né? Também do nosso tempo. Sabe quantas pessoas mandam no Brasil? Sabe quantas pessoas?
tem grana mesmo no Brasil? Grana. 17 pessoas. 17 pessoas concentram toda a riqueza do Brasil. Você há de convir que uma pessoa assim, ela deve odiar o Zaqueu. Ela deve ter ódio dos textos do Zaqueu. Porque uma pessoa assim, ela nem imagina fazer uma coisa dessa. Ela nem sonha em fazer uma coisa dessa. Nada. Ela deve odiar o Zaqueu, uma pessoa assim. Mas 17 pessoas concentram toda a riqueza. Bonito, né? Ô, Regina, por que você não é uma das 17? Por que você não é uma das 17 pessoas? Né? Não sabe? Eu sei. Por que você não é? Você não trabalhou? Não pagou seus impostos? Não fez tudo direitinho? Mas por que você não está na lista dos 17 que concentra tudo? Para e pensa. Então, é só um exemplo, né? O Zaqueu é um sujeito que quem ama o dinheiro odeia o Zaqueu. Tem ódio do Zaqueu. Ódio. Você imagina fazer uma coisa dessa? Que ele fez? Porque aqui o Evangelho, ele é danado por esse Evangelho, porque é danado nesse sentido. Se você bobear, você fica se distraindo nos pormenores. Era baixinho, mas não sei o que, subir na árvore, fica aí. E não vai na fundo a questão. O Zaqueu é um homem odiado no tempo de Jesus e é odiado no tempo de hoje. O Zaqueu, ele é odiado no tempo de hoje. Uma pessoa que retém toda a renda do Brasil, acho que nem vive nesse mundo, deve viver em Marte. Jamais vai passar pela cabeça da pessoa: eu vou dar metade de tudo que eu tenho, todas as pessoas que eu prejudiquei na vida. Você não está em 17 porque você foi boazinha na sua vida. Você não prejudicou os outros, você não fez sacanagem com os outros, você não roubou, você não explorou. Porque se você boazinha que eu estou falando em comparação a esses. Então o Zaqueu é uma pessoa odiada. Ele é o símbolo do ódio dos ricos. Ele é o símbolo do ódio. Porque é verdade? Que é isso? Então o Zaqueu, ele tem vontade de conhecer Jesus, o que indica que ele já sabia, tinha alguma informação a respeito de Jesus, alguma informação preliminar. Com certeza, lembra do domingo passado, né? O ensinamento de Jesus sobre o fariseu e o publicano no templo, se espalhou aquilo. Jesus diz: o publicano rezou e Deus escutou. O fariseu, que é todo, né, rezou e Deus não ouviu. Então esse ensinamento de Jesus se espalhou de um jeito que chegou até o ouvido do Zaqueu. Zaqueu, meu Deus do céu, que homem é esse, Jesus amado? Para Zaqueu, o Zaqueu, como todos nós que somos, temos consciência de escravo, temos consciência de hebreu escravo no Egito, que a gente não supera isso, nós não temos salvação. Não tem salvação. Para Zaqueu, ele não tem salvação. As atitudes dele, o trabalho na coletoria de impostos dos romanos, roubando os mais pobres, praticando a corrupção ativa. Na lei, a corrupção ativa é a da lei. Escreve no papel aí, tá? É a corrupção ativa. É uma corrupção amparada pela lei, que é a pior corrupção que tem. Não é aquela corrupção que a gente imagina, né? Rouba um dinheirinho aqui, põe no bolso. Como as mulheres fazem às vezes no bolso dos maridos, enfia a mão lá, pega dinheiro, os filhos mais adolescentes também. A mãe põe um troco em cima da geladeira e ele vai lá e pega. Esse é outro tipo.
Eu estou falando da corrupção. Ele pratica corrupção ativa, aquela corrupção amparada pela lei. Lei justa, é lógico, né? E prejudicando tantas pessoas. E fizeram incutir nele o pensamento de não ter salvação e que o destino da alma dele é o inferno. É o quinto dos infernos, é o inferno. Ele não segue o Código Penal da lei. Êxodo capítulo 22, capítulo 21, 37, Moisés falou assim: se alguém roubar alguém aqui, vai ter que devolver 2 vezes mais. Moisés falou: se alguém roubar um outro aqui, vai ter que devolver 2 vezes mais. Código Penal, punição. O Código dos Romanos era pior. Roubou, está lascado. Você não vai devolver 2 vezes mais. Tudo que você tem, o governo toma de você. Ele não segue nenhum nem outro. Ele não segue nem a lei, o Código Penal judaico, e nem o Código Penal romano. O Zaqueu causou prejuízo para um monte de gente. O Zaqueu privou as pessoas de ter comida, de ter saúde, de ter ânimo, de ter alegria. A vida inteira ele agiu assim. Então, não é à toa que ele é odiado. Não é à toa que tem essa pecha, né? Que o persegue. Zaqueu causou prejuízo a muita gente. Prejuízo que o dinheiro não podia pagar. Imagina, você perdeu um filho de fome, perdeu uma mulher por causa da questão de saúde, não tem como recuperar isso, né? Então o Zaqueu vive angustiado, você veja, ele vive angustiado, ele vive triste, ele vive deprimido, ele não tem alegria na vida, embora ele disfarce com a simpatia dele, ele não tem alegria na vida por causa dos atos dele. Ele próprio tenta se justificar, mas ninguém consegue resistir ao dinheiro. Ninguém consegue resistir ao dinheiro fácil, né? Não dá, né? Ele próprio tenta. Ele caiu numa armadilha social que não tem volta. Viveu parte da sua vida com aquilo que a psicanálise chama de incapacidade da consciência, que é um dos aspectos da psicopatia. A incapacidade da consciência. É o negacionismo. A pessoa se nega a acreditar nas coisas, a pessoa se nega a ver a realidade, a pessoa se nega a ter consciência. Isso é um sinal de psicopatia. Todos os psicopatas da história do mundo, no Brasil também, todos eles falta isso, a incapacidade da consciência. Cada um tem a sua contabilidade, viu, minha gente? Com a vida. Zaqueu então sente culpa pelo que ele fez, pelo seu modo de vida. E quando ele escuta falar de Jesus, acende dentro dele assim uma espécie de esperança. Ele já tinha perdido a esperança. Você imagina que tristeza, né? Viver assim. Ele já tinha perdido, tem tudo e não tem nada, né? Ele tinha perdido a esperança, perdido a esperança na religião dos judeus, perdido a esperança em tudo. Muitas dificuldades Zaqueu tem que enfrentar. A primeira é ele, é a maior de todas. E depois São Lucas destaca a dificuldade que ele vai ter de chegar até perto de Jesus. O povo cerca Jesus, faz uma espécie de blindagem, como os apóstolos fizeram depois, em outros evangelhos. Os apóstolos blindam Jesus, não deixa as pessoas se aproximar da comunidade, não deixa as pessoas se aproximar dele. Ele vai ter muita dificuldade para ver e se encontrar com Jesus. Mas a perseverança dele, o desejo dele, a esperança, o desejo dele de enfrentar os obstáculos, chama a atenção de Jesus.
Nem tem diálogo ali no encontro. É uma coisa bonita. Isso chama a atenção de Jesus. Aliás, só para lembrar os doutores e as doutoras que estão aqui, Jesus sempre percebe quem é esforçado e quem não é. Jesus sempre percebe quem é esforçado e quem não é. Jesus sempre percebe quem é fingido e quem tem fé de verdade. Jesus sabe. Ele sabe se você tem fé de verdade ou é fingido. Ele sempre percebe isso. Que está descrito, né, nos evangelhos. Ele sempre percebe essas coisas. E nesse encontro não é diferente. Jesus percebe o esforço do Zaqueu. Sabe do esforço dele. Percebe ali a esperança do coração dele. Então o Zaqueu, ao contrário daquele povaréu todo, demonstra querer ter fé. E ele quer crer. Ter fé qualquer um tem. Agora, crer é outra coisa. Crer. Quando a gente reza o crer em Deus Pai, né? A profissão de fé, a gente não fala, eu tenho fé que Deus criou, eu tenho fé. Não, ele fala o quê? O que a gente fala? Creio. A gente pergunta para você crê? Né? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Crê. Não é você tem fé. Tem fé, qualquer um tem. Uma tranqueira, isso também. O Evangelho critica muito esse tipo de coisa. Aquela fé. O Zaqueu, ele não quer ter aquela fé de ajuda. Aquela fé, eu tenho fé porque Deus vai me ajudar agora e acabou. Ajudou, acabou. Entendeu? Ele não quer isso. Como aquela mulher com fluxo de sangue, o centurião romano, que vê o soldado doente, ele ama o soldado, ele gosta do soldado. Ele vê o soldado doente, ele manda chamar Jesus. Mas a fé que ele tem, tanto o soldado quanto o centurião, é a fé da ajuda. Resolveu o problema, acabou. Não tenho mais fé. Só vou voltar a ter fé quando tiver outro problema. Então aí eu vou me apegar. Vou pegar a fé, vai pegar o santo, vai pegar isso, vai pegar a Bíblia, vai pegar isso. Esse tipo de fé não é aceitável mais. Jesus não quer que a gente tenha essa fé da ajuda. Só, Ele quer que a gente tenha a fé, mas que a gente creia, passe para outro estágio, que é um estágio melhor e maior. O Zaqueu, ele quer crer em Jesus. Ele quer crer. Não é a fé do momento. Bonito. Vocês estão vendo Zaqueu pedir alguma coisa para Jesus? Não. Não pede nada. Ô Jesus, faz aí uma reza aí para eu ter mais grana. Ganhar mais. Faz uma reza aí para eu ter mais não sei o quê. Não. Ele não está atrás disso. Ele não quer nada. Ele não pede nada para Jesus. Por incrível que pareça, não é Jesus que se surpreende com Zaqueu, é Zaqueu que se surpreende com Jesus. Por incrível que pareça. Né? Por incrível que pareça, Jesus, Zaqueu ficou surpreso quando Jesus não falou nada, os dois nem conversaram. Jesus só olhou ele naquela árvore, que é árvore grande. Como ele subiu lá em cima, ninguém sabe também. Eu vou na sua casa, rapaz, desce da árvore. Ele ficou surpreso com isso. Porque o Zaqueu não estava preparado para isso. Não, na sua casa, desce daí. Aí o povo começa, lógico, muito a criticar Jesus com murmúrio. Aliás, gente fofoqueira e mau caráter está cheio. Está cheio na sociedade, na igreja católica, nos evangélicos, tudo quanto é religião tem gente de mau caráter.
gente fofoqueira, gente invejosa, está cheio. Não vamos ser trouxa não, bobo, está cheio mesmo. É a mesma coisa que temos Jesus. O publicano, então, rico, ele recebe Jesus e Jesus nem fala nada com ele. Ele, quando encontra com Jesus na casa dele, fala: Jesus, peço perdão pelos meus pecados e eu digo ao Senhor que eu vou fazer uma penitência. Jesus não fala para ele da penitência, ele impõe a penitência para ele. Qual que é a penitência que ele impõe para ele? Ser generoso com as pessoas. Jesus não fala para ele nada, mas ele impõe. Ele faz um exame de consciência sério, terrível, né? Seríssimo, profundo. E ele então vai chegar à conclusão: o que está atrapalhando a minha vida é isso. Eu não sou generoso com as pessoas. Eu sou tão rico, tenho tanto, Deus me deu tanto, mas eu não sou generoso. Isso é que está ferrando com a minha vida. Ele chega a essa conclusão. E ele impõe a Jesus, fala para Jesus: vou reparar, né? Vou abandonar esse caminho do egoísmo, que a falta de generosidade é egoísmo, é o ateu, é o ateísmo. E reconhece, então, diante de Jesus, profundamente pecador. Reparar, ser generoso, agradecido. Vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. A lei de Moisés dizia 2 vezes. Se você roubar alguém, roubar 10 reais de alguém, você tem que dar 30 de volta. Pessoa, para reparar. Tá? Você tinha que fazer. Mas o Zaqueu, ele diz: eu vou devolver 4. Ele vai além da lei, além de qualquer coisa. Eu vou devolver 4 vezes mais. Esse olhar, o olhar dele, o olhar de Jesus, Mateus, ele mudou a vida dele, porque Jesus olhou para ele. Só por causa disso. Jesus olhou para ele, o chamou, propôs ir na casa dele. Essa história do Zaqueu lembra bem aquela parábola do credor, né? O credor e os devedores, né? Vocês sabem, está lá em Lucas capítulo 7, a história do credor e dos devedores. O homem que devia um dinheirão é perdoado pelo patrão, e tinha os amigos ali que deviam uma mixaria, uma merrequinha para ele. Ele foi perdoado pelo patrão, mas quando eles encontram os outros que devem a merrequinha, ele garra no pescoço, vai me pagar. É aquela parábola, ele lembra mais ou menos isso, né? Essa parábola do credor e dos devedores. A declaração final de Jesus é uma beleza maravilhosa. A declaração final de Jesus: hoje a salvação entrou nessa casa, disse Jesus. Essa expressão quer dizer que Jesus restituiu a honra do Zaqueu, que Zaqueu recebeu o perdão de Deus, que Zaqueu passou a ser uma pessoa importante. O Zaqueu, minha gente, ele ficou tão espantado com Jesus, que ele ouviu falar tanto de Jesus. Dona Fátima, ele ficou até mais espantado, porque Jesus chamou Mateus. Quem era Mateus? Cobrador de imposto, publicano. Olha só, Jesus propõe para o Mateus, para o Zaqueu, o que está faltando para ele. Faltando comunhão sincera, comunhão verdadeira com Ele e com Deus. Comunhão verdadeira, comunhão sincera. Mas vamos aprofundar mais para encerrar. Vamos ao fundo da questão.
Por quê? Porque Zaqueu mergulhou nessa conversão sincera. É sincera. Porque o cara que pega, eu vou dar 4 vezes, devolver 4 vezes, quem eu prejudiquei, eu vou reparar, vou ser generoso. Porque é um cara que tem muito dinheiro. 17 pessoas do Brasil têm muito dinheiro. 17 pessoas do Brasil mandam no dinheiro do Brasil inteiro. Nós não estamos na lista dos 17. Porque essas pessoas 17 agiram de outra maneira que nós. A gente nasce, trabalha, faz isso, paga imposto, paga isso, paga aquilo. Então, nós não estamos nessa lista. Eles não fizeram nada disso, não fazem nada disso. Aliás, não pagar imposto é mais lucrativo do que pagar imposto. Vocês sabem. A prefeitura é assim, o governo do estado é assim, o federal é assim. Se você deixar de pagar o seu IPTU 2 anos, né? Quando você for negociar, você deve 50 mil. Quando você vai negociar com a prefeitura, você fala, não, pode pagar 1.000, tá bom. Não estou recomendando que façam isso. Mas essa é a prática, é a corrupção da lei. A corrupção da lei. Quem é injusto ganha mais. É a corrupção da lei. A corrupção ativa da lei. Quem é injusto, sem vergonha, malandro, ganha mais. Quem é honesto, verdadeiro, trabalhador, está lascado. Essa é a questão. O Zaqueu, ele mergulhou nessa conversão sincera. Sabe por quê, minha gente? Ele se rendeu à bondade de Jesus. Ele se rendeu à bondade de Jesus, ele se rende-se à vontade de Jesus. Eis a razão principal. Jesus traz a vida, Jesus traz a ressurreição, Jesus traz a generosidade. Jesus está sempre cutucando a gente para ser generoso, para partilhar. Esses 17 mais ricos do Brasil odeiam Zaqueu. Na cabeça deles, partilhar, dividir, trazer o bem para as pessoas, isso é impensável. É impensável. Então, Zaqueu, essa gente não tem fé, né? 17 não tem fé nenhuma. A fé deles é o dinheiro. Zaqueu, ele se rende à bondade de Jesus. Essa é a razão do Evangelho. Essa é a razão do encerramento do caminho que Jesus realiza. Zaqueu reconhece a bondade de Jesus. Esse é o motivo principal da mudança de vida dele, da vontade de seguir Jesus. Ele nem seguiu, ele nem fala no Evangelho se ele acompanhou Jesus ou não. Mas certamente a vontade de ficar próximo de Jesus é grande. Mas quando ele descobre que a generosidade com as pessoas é a chave de tudo, ele recebe esse perdão, né? É o mandamento do amor, né? Na prática é isso. É o mandamento de Jesus, o mandamento do amor. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, com toda a tua inteligência, com toda a tua alma. Porque quem ama a Deus com inteligência não é tonto, não é burro. Não é vaquinha de presépio. Horrível vaquinha de presépio. Vaquinha de presépio é uma doença mental. Vaquinha de presépio. Quem ama a Deus com todas as forças, toda a inteligência, com toda a tua alma, e ao quê? Ao próximo como a ti mesmo. Zaqueu entendeu. E é por isso que ele toma essa atitude. Eu quero estar bem, mas eu quero que você esteja bem também.
Eu não posso conviver, eu estando bem, você lascado, ferrado, sem solução na sua vida, com um problema terrível. Eu quero estar bem, todo mundo quer estar bem, mas o outro tem que estar bem também. Viu, Regina? Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que estar bem, mas o outro tem que estar bem também. E o outro só vai estar bem se você for generosa com o outro. Se eu for generoso com o outro, essa consciência é o que Jesus traz no Evangelho. É a consciência dos profetas. É a justiça social dos profetas. O Zaqueu entendeu Jesus. Ele entendeu como Jesus é bom, como Ele é misericordioso, como Ele é espetacular. Jesus é um espetáculo. Ele entendeu o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só quem ama o próximo como a ti mesmo quer um mundo bom, quer um mundo melhor, quer uma sociedade melhor. Quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo não quer ver gente ferrada. Quer ver gente, todo mundo caminhando bem, crescendo na vida, melhorando. Ninguém pode se alegrar com o sofrimento do outro. Ninguém pode sentir alegria de ver o outro morando na rua, de ver gente comendo lixo, comendo isso. Ninguém. Aí vem a carta dos Tessalonicenses. É liberdade você sentir alegria de ver o outro se... Não. Isso é uma deformação. Isso é incapacidade de consciência, incapacidade de enxergar. Zaqueu se tornou, por causa da sua generosidade, o cumprimento das promessas, das palavras dos profetas, e especialmente João Batista. E por isso Zaqueu merece ser salvo. Zaqueu merece ser salvo por causa disso. Então, vamos aprender com o texto do Evangelho de hoje, com esse ensinamento de Jesus. Não se esqueça, ser generoso, partilhar é uma coisa muito boa, nos conduz à salvação da vida. Querer o bem, não só para você não, porque todo mundo quer. Eu também quero ganhar na loto também. Acho que todo mundo aqui quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas ser generoso é o que faz a diferença. Dizem que o Marcelo está entre as 17 pessoas que concentra toda a renda do Brasil. Ele diz que ele está. Você está na lista dos 17? É lógico que não. Se eu tivesse na lista dos 17, você nem estaria dentro da igreja aqui. Não está. Não está. Por que você não está? Porque você agiu corretamente na sua vida. A gente age corretamente. É a tal da corrupção ativa da lei, né? Entendeu? E os 17 vão para o inferno. Essa é a verdade. Os 17 vão para o inferno. Os 17 é que vai estar naquela parábola do Lázaro, do rico e do Lázaro. O Marcelo lá junto de Deus, aqueles 17 lá embaixo no inferno. Eles falam, manda o Marcelo vir aqui um pouquinho de água para mim. Aí Deus vai falar, não senhor, não vai nada. Se render à bondade de Jesus. Esse é o grande ensinamento do Evangelho de hoje. É um espetáculo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Vamos lá, coragem? Pai, vosso Filho Jesus, em sua misericórdia, acolheu a Zaqueu e o transformou no amor. Acolhei as preces de vosso povo que vos ama, mas precisa de vosso auxílio. Ouvi-nos. Confirmai vossa Igreja em sua missão, e inspirai o Papa, os bispos, todos os ministros do Evangelho para que sejam firmes, alegres e fiéis. Todos, por vosso amor, ouvi, Senhor, nosso clamor. Por vosso amor, ouvi, Senhor, nosso clamor. Fazei com que nosso coração transborde de conversão e de generosidade, semelhante ao de Zaqueu. Todos, por vosso amor, ouvi, Senhor, nosso clamor. Fortalecei os cristãos que vivem em lugares mais difíceis e exigentes, e que jamais percam a esperança e a coragem do testemunho. Todos, por vosso amor, ouvi, Senhor, nosso clamor. Olhai com amor para a vossa juventude, que sua alegria contagie nossa comunidade e tenha sempre o vigor de vosso amor e a coragem da fé. Todos, por vosso amor, ouvi, Senhor, nosso clamor. Tornai fecundos a dedicação e o trabalho de todos os que estão fazendo o sínodo se realizar em vossa Igreja. Todos, por vosso amor, ouvi, Senhor, nosso clamor. Conduzi vossa Igreja nos caminhos do diálogo e da sinodalidade, a fim de que ela seja, no mundo, sinal da unidade e testemunho vivo de comunhão entre vossos filhos e filhas. Todos, por vosso amor, ouvi, Senhor, nosso clamor. Senhor Deus e Pai, vós que viestes ao encontro de nossa humanidade, ajudai-nos a vos acolher e assim alcançarmos vossa salvação. Por Cristo vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Agora te apresentamos e que vai orar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e trabalho do homem que agora te apresentamos. E que vai orar para nós o vinho. Poderoso, para a glória do seu nome, oremos. Senhor, fazei que esse sacrifício seja para vós uma oblação pura e para nós o dom generoso da tua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, te agradecer, sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos seres humanos,
Deus se dignou nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os santos todos, proclamamos a tua glória, cantando a uma só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na presença tua, na Igreja, em comunhão com todas as comunidades cristãs no mundo inteiro, ao celebrarmos esse primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós te suplicamos. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Jesus tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério admirável da fé, para que o mundo seja salvo. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos admitiu hoje, nesse domingo, na tua presença, para te servir sempre melhor e com mais amor e generosidade. Humildemente, nós te suplicamos que, participando da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo, de sua palavra eucarística, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembre, Senhor, da tua Igreja católica, esparramada pelo mundo inteiro. Torne a Igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e todos aqueles que estão a serviço do povo de Deus.
Lembrai-vos também da alma da Dona Iole Paura, nossa queridona, está lá junto do seu Paura, da Dona Iole Paura, da Dona Didira do Itaim Paulista, desse operário que foi assassinado 43 anos atrás, Santo Dias da Silva, da família dele, dos filhos, olha tudo grandão. Lembrai-vos, Senhor, da alma dessas pessoas dedicadas à vida, à melhora da qualidade da vida, à melhora da qualidade do povo de Deus, pelo trabalho que realizaram. Nós te agradecemos sempre, por isso lembre-se dessas almas, de todas as almas. Eles configuraram a vida deles em Cristo na vida. Por isso, acolha-o junto a vós, na luz da tua face. Tenha sempre, Jesus, misericórdia de nós. Dai-nos a tua graça de participar na vida eterna. Com a sua mãe, Nossa Senhora Aparecida, Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados legítimos e verdadeiros apóstolos, com todos os santos legítimos e verdadeiros que o Senhor nos deu desde o princípio da humanidade, que viveram na tua amizade, para sempre cantarmos os seus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Oh, beleza! Sejamos um só povo, um só coração, uma só alma e juntos, unidos a todas as pessoas do mundo inteiro, ergamos nossas mãos, rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, em nome do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós podemos ser para a vida eterna. Para mim, causa de juízo e condenação, para salvação, para minha alma, remédio para minha alma. Bem. Assim como Deus me enviou, que é o Deus vivo, e eu vivo para Ele, por Ele, e nele, também aquele que se alimenta de mim, disse Jesus, vai viver para a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Multiplique, Senhor, os frutos da tua graça, para que os sacramentos do céu, que nos alimenta na vida presente, nos prepare para alcançarmos a herança prometida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Missão do Evangelho, nossa missão. Traduzida, com muita simplicidade, pela vida de São Francisco. É a nossa missão. Senhor, fazei-me instrumento de tua paz. Onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvida, onde houver erro, onde houver tristeza, onde houver trevas, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, compreender, amar, pois é dando que se recebe, e é morrendo que se vive. Essa é a nossa missão resumida, é o Evangelho, é a Bíblia inteira, gente. São Francisco resumiu para a gente. Essa é a nossa missão. Não é tarefa fácil, né? Mas essa é a nossa missão e a gente tem que se esforçar bastante. A saúdes, é saúdes, né? A saúde, você veja que engraçado, não é só saúde, é saúdes. Esse é o Erinaldo que está do seu lado aí, esse bonitão que está aí? É o Erinaldo? Você está 36 anos casado com esse homem? Que beleza! Não é verdade? Teve as crianças, família, com muita dificuldade, enfrentaram na vida, a gente sabe. Estão aí, não perderam a fé. Isso é bonito, isso é bonito. Não perder a fé. Combater o bom combate, né? Como fala Paulo. Que maravilha, né? Orgulho pra gente isso. A saúde do marido Erinaldo, das crianças dela. Combater o bom combate. Enfrentar a vida. Vocês tenham coragem. Hoje é um dia muito importante para o Brasil. Muitíssimo importante hoje. Hoje não é questão desse ou daquele, é outra questão. É outra questão. Muito importante o dia de hoje. Estava vendo lá agora de manhã, 5 da manhã, 4 da manhã, o jornalismo europeu. Mas o que é aquilo? Quem é aquela mulher que saiu com um revólver na cidade querendo matar um homem? Você viu isso? Quem é essa mulher? Apareceu tudo quanto é jornal na França, lá no jornal televisão, né? Portugal, então, a RTP e na SIC. Quem que é aquela mulher, dona Fátima? Uma mulher doida que você pegou um revólver e saiu correndo atrás de um homem lá. Quem que é essa mulher? Meu Deus. Não acredito nisso. Não é possível. O que é isso que está acontecendo? Aliás, eu estou muito preocupado, viu, gente? Temos que rezar pela corporação policial, viu, Marcelo? Apesar dele ser... Tem que rezar. Você sabe, Marcelo, que além dos bandidos que já tem revólver, tem aí nada de estranho. Sabe que em São Paulo tem quase 1 milhão de pessoas com revólver, com arma? Tem mais gente armada do que a própria corporação policial. Você já imaginou que é isso? Já imaginou? Eu recomendo, aliás, vou pedir já de presente para vocês, meu aniversário ano que vem, que é em fevereiro. Vou pedir de presente para vocês um colete à prova de bala. Vocês me vejam onde é que vende isso, que eu quero ver. Porque vai ser o jeito. Vai ser o jeito. Imaginou? Você está dentro do metrô, tem um doido lá, dá um ciricutico lá. Sai dando tiro para lá e para cá. Andar com colete à prova de bala, é o jeito.
Porque o que tem de gente doida da cabeça, entendeu? Gente que, ó, enche a cara de capinga, não sei o que, velho. Você já imaginou, mesmo? Coitado desses policiais, coitado deles. Se é errado já o bandido ter revólver, imagine. E é tudo gente de dinheiro, viu, que tem arma. É classe média alta, classe média, rico. Tudo gente assim. Olha, gente. Não sei o que está acontecendo. Eu juro, eu não tenho uma explicação. Não é possível uma coisa dessa, meu Deus. Que horror! Aquele outro lá que deu tiro na polícia lá também já era outro doido. Mas tem mais uma doida agora também. Misericórdia. Estamos lascados. Imagina, o cara deputado federal, ganha aquilo que ele já... Dando tiro para todo mundo. Você já imaginou? Quem foram os desgramados que votaram nessa mulher? Alguma? Deve ser que tudo capeta que votou nela, porque não é possível. Deve ter tudo gente com um capeta no corpo para votar numa gente assim. Pelo amor de Deus! Cruz credo! Fica quieta você! Cruz credo! Senhor esteja convosco! Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês. Hoje você fica quieta. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Amém. Coragem para todo mundo, fica quieta. Amém. Tchau. O aniversário deles, Depois canta.